Deus seja para sempre louvado. Saúdo-vos com a paz do Senhor. Estou muito feliz em estar com vocês esta noite para adorar a Deus. Esta que é a primeira vez que eu prego aqui no púlpito desta igreja, num congresso de jovens. É a primeira vez que tenho a oportunidade de estar com vocês neste congresso e já quero agradecer a Deus por este privilégio de poder participar de um congresso tão abençoado, tão impactante como o que já está sendo esta noite. Louvar a Deus pela vida da coordenação da juventude, que lembrou do nosso nome, que carinhosamente nos indicou para estarmos aqui. Que Deus possa honrar a vida de cada coordenador, cada um que está trabalhando junto com o Batista. Que Deus possa abençoar a vida desta coordenação, de toda esta equipe. Que Deus possa continuar honrando a vida de vocês. Eu sei que 3 dias é muito pouco para determinar tudo aquilo que vocês já vêm fazendo durante todo o ano. Mas parece que Deus lá do céu olha para dentro desta igreja, vê o coração de cada jovem aqui palpitante pela presença do Espírito Santo. E parece que Ele gosta tanto desse louvor, dessa adoração, que Ele sai do trono. Assenta-te aqui nesta igreja e vem aqui para aspirar o louvor de vocês. Vem aqui para ouvir cada um de vocês adorando a Deus. 1, 2, 3. Antes de você tomar seu assento, eu gostaria que você virasse para o jovem que está à sua direita, à sua esquerda, e para não fazer acepção de pessoas, dá uma viradinha para trás e vai dizer para ele assim: esta noite, este congresso, espera gente, vocês estão muito ansiosos. Calma, ouve primeiro, depois vocês falam, calma. Você vai dizer assim, ó: este congresso vai... Meu Deus, calma, irmão. Este congresso vai ser o congresso de você receber visões de Deus. Vai. Senta dando glória a Deus. Deixa eu abençoar. A vida da gente, ela é muito parecida com uma jornada. A vida da gente é muito parecida com uma jornada. A vida da gente é muito semelhante a uma caminhada, que nós tomamos decisões de quais são os caminhos a seguir. A verdade é que a gente nasce, e quando nasce já existem caminhos que foram traçados para nós. Existem projetos que foram idealizados para nós. Através dos nossos pais, eles sonham com o futuro de seus filhos, então eles estabelecem caminhos que nós devemos trilhar. Mas também é do conhecimento de todos que chega um momento na vida, na nossa caminhada, em que a gente tem que tomar a decisão de qual caminho seguir. E me parece que
decidir qual era a direção a ser tomada, às vezes é um pouco complicada para nós jovens, principalmente porque estamos diante de uma explosão de oportunidades, de caminhos, de direcionamentos que temos a tomar. E tomar uma decisão diante de tantas oportunidades, às vezes, é responsabilidade demais para nós. Ter que tomar decisões durante o dia, a gente toma cerca de 50 a 100 decisões do que fazer, de levantar ou não levantar, de qual roupa vestir. Então são muitas decisões que a gente toma no decorrer da nossa vida. Mas uma decisão é primordial. É que decisão, que direção nós vamos dar para a nossa jornada da vida. Eu preciso dizer para vocês que a jornada da vida pode ser muito empolgante. A jornada da vida pode ser muito alegre, muito feliz. Mas para alguns ela não é assim. Às vezes ela é um tanto quanto conturbada. Parece que o caminho está cheio de buracos e a gente só vê lama e só vê dificuldade na estrada. Mas essa noite, especificamente neste congresso, Deus marcou este tempo para nos dar a direção, o sentido que devemos tomar para a nossa vida. E me parece que quando os coordenadores se reuniram, oraram a Deus e pediram ao Senhor um tema para ser tratado neste congresso, eles enxergaram diante de nós o desafio de encarar o mundo, o desafio de olhar para o mundo e ter que viver a contramão do mundo. A contramão porque o mundo caminha a passos largos a distanciar-se de Deus. O mundo deliberadamente anda na direção oposta de Deus. Então, quando nós decidimos seguir a Cristo, parece que Cristo abre os nossos olhos para enxergar as placas de trânsito que na estrada estão. E como a gente estava na contramão, todas as placas estão viradas no sentido oposto. E quando a gente abre os olhos e enxerga, a gente vê, mas está todo mundo indo para lá. Mas a placa está virada para cá. Está todo mundo indo na direção de lá. Mas as placas que estão na rua, a sinalização que está na rua, o trânsito está dizendo que eu devo ir para lá. E é aqui que está o grande conflito. É o conflito de tomar uma decisão arriscada. Uma decisão que colocará em perigo a minha vida e a vida de todos os transeuntes, de todos aqueles que estão nessa estrada. Então a gente tem o grande desafio de continuar no embalo do mundo, porque assim não vai causar problema para ninguém. Continua na maneira que o mundo está, porque só assim a gente não causa acidente. Ou a gente olha para as placas que estão dizendo: pare, volta, encara a multidão, mas fica com a sinalização correta.
E é isso que Deus está dizendo para nós esta noite. É isso que Deus vai tratar conosco este congresso. Deus vai tratar conosco o seguinte: Deus vai dizer, eu coloquei placas nesta rodovia, eu coloquei sinalizações nesta rodovia. O mundo segue na direção oposta daquilo que eu determinei. Mas Deus marcou este congresso para dizer a mim e a você: doa o que doer, aconteça o que acontecer, fira quem tiver de ferir, arrisque-se, mas pega conversão e volta, porque você está na contramão do mundo, e a direção que Deus tem para você é a direção de volta para Ele. Então me parece que a ideia construída para nós é esta: é de que nós temos que assumir o risco de enfrentar esta multidão. É que nós temos que assumir o risco de enfrentar a contramão. E Ezequiel é um desses exemplos. Ezequiel é um profeta de Deus, chamado por Deus para pregar a palavra no meio de seus irmãos. Mas quando eu olho para Ezequiel, eu vejo um projeto de vida que não saiu do jeito que ele imaginava. Você pode não saber, mas Ezequiel, quando adolescente, quando jovem, tinha sonhos para a sua vida. Ezequiel estabeleceu a jornada de sua vida, a caminhada que ele iria traçar. E para tanto, ele viveu a sua história de uma maneira em que ele pudesse chegar na posição que ele almejava. Ezequiel é uma criança que nasce sem ter direito de escolher o que vai ser. Todos nós um dia já fomos indagados: o que você quer ser quando crescer? E aí a gente diz, imagina, sonha, idealiza, projeta. Mas Ezequiel não. Ezequiel, quando nasce numa família sacerdotal. Seria ilógico, seria irracional perguntar para ele: o que você quer ser quando crescer? Porque quando ele nasce na família de sacerdotes, ele nasce sabendo que, segundo a lei, ele seria um sacerdote. Então você pode imaginar comigo uma criança que nasce sabendo o que vai ser. Não é por escolha dele, não é por imposição dos pais. Foi porque Deus disse: ele vai ser sacerdote. Quem escolheu foi Deus aquela família. Deus escolheu a família de Arão, os levitas, para servirem no sacerdócio. Então você pode imaginar Ezequiel, quando criança, indo para a escola, indo para a creche. Quando Ezequiel vai para a creche, todo mundo vestido de um jeito, mas ele vestido diferente, porque Ezequiel tinha um futuro estabelecido não por ele, mas pelas mãos do próprio Deus. Você pode imaginar Ezequiel, ele crescendo e dentro de casa, as histórias que os pais contam para ele, não é a história do He-Man, não é a história a respeito dos super-heróis. A história que o pai conta para ele é de como Deus tirou o povo do Egito com mão forte e poderosa. E quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala assim: olha, em troca dos primogênitos de vocês, eu estou tomando para mim a tribo de Levi. E dentre os que pertencem à tribo de Levi, da casa de Arão, eu vou me prover dos sacerdotes que vão ministrar na minha casa. E Ezequiel cresce ouvindo a história de como Deus
havia projetado a vida dele para toda a sua existência aqui na terra. Ezequiel cresce ouvindo: olha, meu filho, você foi selecionado. Você foi escolhido, meu filho. Você foi escolhido dentre todas as nações da terra. Deus escolheu a nossa nação. Dentre todas as tribos da nossa nação, Deus escolheu a nossa tribo. E dentre todas as famílias que compõem a nossa tribo, Deus escolheu a nossa família para a gente andar na contramão do mundo. Ezequiel cresce com essa ideia. Ezequiel cresce com esse pensamento. Ezequiel cresce aprendendo que ele tinha que viver o oposto do que todo mundo vive. Irmão, colocar isso na cabeça de um jovem já é difícil, o que dirá na cabeça de uma criança? Como dizer para ele: meu filho, você não pode andar com determinadas pessoas. Por quê? Porque você foi separado para ser santo. Você vai ser sacerdote do Senhor. Você vai ser a diferença nessa terra. E aí o tempo se passa. Ezequiel vai crescendo e vivendo as mesmas experiências que nós vivemos. Ezequiel vai para a escola. Quando chega na escola, no ensino médio, ele se encanta por uma moça muito bonita. E aí, ao olhar para aquela moça, ele vê que ela é aquela que ele sempre desejou. Chega em casa eufórico para contar para o papai e dizer: pai, encontrei a mulher da minha vida, a moça que eu vou me casar. E o pai, a primeira pergunta que faz é: ela é da nossa família, ela pertence à nossa casa, ela é da tribo de Levi. Aí Ezequiel: mas pai, dá para dar um jeito. De repente, se eu trabalhar ela vai aprender a lei do Senhor. De repente, se eu orar um pouco com ela se converte de verdade e vai poder exercer o ministério. E o pai dele vai dizer: meu filho, é melhor você sofrer hoje do que abrir mão do projeto que Deus tem para a tua vida. Oh, meu querido amigo, minha querida amiga, você veio aqui e está neste ambiente que está cercado pela glória de Deus. E o Senhor hoje está falando a você que vai valer a pena cada rejeição que você está tendo deste mundo. Deus está dizendo: olha, se você esperar, o meu projeto para você é maior do que tudo que o mundo pode te oferecer. Ezequiel cresce. E ele vai crescendo, vivendo todas as situações que nós vivemos. A vida dele não é fácil, porque ele é filho do pastor. E ser filho de pastor, irmão, é uma luta. Eu não sou filho de pastor, sou neto de pastor, mas nunca congreguei com o meu avô. Mas meus pais contam como que era. Meus pais dizem que a pressão nos filhos era grande. Os filhos tinham que chegar na igreja, e criança é criança, irmão. Toda criança, quando chega na igreja, quer se movimentar, quer se mexer, vê o baterista ali fazendo tanto movimento que quer ir na bateria também. Eu imagino Ezequiel e o papai dizendo: meu filho, você não pode, porque você é o filho do sacerdote. Você tem que ser o exemplo. Ser filho de pastor é difícil. Então ele está tendo que viver o drama da sua juventude, sem poder fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer, porque alguém disse para ele que Deus tem um projeto com ele. Sabe por que eu me encanto tanto com a história deste homem de Deus? É porque eu sei o que é viver isso. Eu sei o que é passar a sua juventude, porque eu iniciei no ministério com 12 anos de idade. 12 anos eu comecei a pregar, e quando eu comecei a pregar com 12 anos de idade, um peso veio sobre mim. Pessoas começaram a dizer: você não pode isso, você não pode aquilo, você não vai fazer aquilo, você não vai entrar ali, você não vai andar com fulano, você não vai falar com ciclano. Um monte de coisas. Está aqui
o Bruno, o pastor Bruno, começou o ministério cedo, sabe do que eu estou falando. Todos nós que iniciamos cedo na caminhada, as pessoas colocam na gente um peso, uma carga e dizem: vocês têm que ser o exemplo. E Ezequiel está vivendo isso. Eu me lembro que os pastores que me orientavam, chegavam para mim e falavam assim: Jonatas, você não pode fazer o que os outros fazem. Por que eu não posso, pastor? Porque você tem uma chamada. E lá na frente, você vai ver que vai valer a pena ter suportado todas as suas aflições durante a sua juventude. Eu me lembro que uma certa vez, eu estava na rua, e eu moro em comunidade, e o que mais a gente fazia na rua era jogar pelada. Quem não gosta de jogar uma pelada? Um futebol de rua. E a gente estava jogando bola na rua, de repente vem 2 pastores, carrancudos, daquele bem antigos. E aí, um pastor já mais com um pensamento evoluído, mais na frente, vinha com eles andando. E aí de repente a bola veio rolando para os pastores. E eu estou observando. E a bola veio rolando. Aí um pastor chega para o outro e fala assim, os meninos gritando: ô pastor, chuta aí, chuta pra gente. Aí o pastor chega para o outro e fala assim: o senhor vai chutar? Isso aí é o demônio. Vai chutar, isso é o Satanás. Aí o pastor, que já era mais pensamento para frente, compreendia a juventude, falou: se é o demônio, então eu chuto. E deu um chute. Mas a pressão era grande. Minha juventude foi marcada por uma pressão muito grande. Você não pode, não pode, não pode. Tudo isso por quê? Porque Deus havia me escolhido para andar na contramão. Quem te vê hoje pensa que você é quadrado. Quem te vê hoje pensa que você é um bobão. Quem vê você hoje moço pensa que você é aquele que só dá para trás. Mas essa noite eu vim aqui trazer esperança para o seu coração e dizer: oh, aleluia. Não importa o que estão dizendo ao teu respeito, o que importa é o que Deus está dizendo acerca de ti. E a palavra de Deus para você é: continua seguindo as placas e as orientações que eu te dei, porque já já eu vou mostrar a minha glória sobre a tua vida. E quem antes te viu de um jeito vai ver você na posição que Deus escolheu. Ezequiel aceita o projeto, aceita o plano e vive tudo, faz tudo conforme havia sido orientado. Anda diferente, fala diferente, se veste diferente, se relaciona diferente, tudo dele é diferente. Ele decide viver isso porque ele aceita o projeto de Deus. E talvez você esteja aqui e também esteja vivendo muitas privações, porque decidiu andar na contramão, porque esse é o projeto de Deus para a sua vida. Só que o problema, irmãos, é que Ezequiel começa a sonhar com aquilo, e o tempo vai passando, ele vai crescendo, e de repente, uma terrível fatalidade acontece. Ele vê todo o seu projeto, todo o plano que ele pensou, mas não era o plano de Deus. Não é o projeto de Deus, por que está dando errado? Se é o plano de Deus, por quê? Se eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, por que está dando errado? Porque Ezequiel, para ser sacerdote, precisava de um templo para ministrar. Ezequiel, para ser sacerdote, precisava de uma igreja para ele pastorear. Só que o problema é que no período de Ezequiel,
O povo pecou tanto contra Deus, que Deus permite que o povo seja levado cativo para a Babilônia. Meu Deus. Você imagina o que passou pela cabeça de Ezequiel quando ele ia de Jerusalém para a Babilônia? Você pode imaginar os flashes da vida dele passando diante dos seus olhos e ele pensando: do que adiantou? Está vendo? Não valeu de nada eu ter participado de todos os congressos, se agora o projeto que eu tinha, que era de Deus para mim, está ruindo. Valeu de nada, Vanderlei, eu tenho andado na contramão, se agora tudo que eu idealizei para a minha vida está ruindo. Ezequiel vê o seu plano, o seu projeto de vida ruir. Ele está indo para a Babilônia e quando chega lá fica entre os exilados. O texto diz que ele estava no rio Quebar. O rio Quebar era uma afluente do rio Eufrates que ficava ao sul da Babilônia. E quando o povo de Deus, porque foi aqui que começou o costume do povo ir orar à beira dos rios, porque antes eles oravam no templo, mas como não tem templo mais, vai para o rio orar. E a oração deles era: estamos com saudade de Sião, sentimos falta dos teus muros, ó Jerusalém. Pecamos contra o Senhor e agora estamos aqui distante da presença real de Deus. Ezequiel não havia ido uma vez sequer, orar nesse rio. Mas nesse dia ele foi. Segundo as contas dos estudiosos, era 31 de julho, quando Ezequiel decide ir ao rio para orar. Por que Ezequiel fez isso? Porque era o ano 30º de sua vida. Ele havia completado 30 anos de idade. Todo sacerdote tinha a primeira oportunidade no culto da sua igreja aos 30 anos de idade. Você pode imaginar quantas vezes ele sonhou em ter a oportunidade de dirigir o primeiro culto. E agora não tinha templo. E agora não tem ninguém. Agora não tem igreja. Não tem culto para dirigir. Ezequiel vai para o rio. Quando chega no rio, ele vai fazer o que todos os outros faziam: chorar e lamentar. Mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência passa fome. Quando ele pensa, tudo acabou. Quando ele diz, não adiantou de nada ter vivido a minha vida em santidade, se agora eu estou aqui e não posso fazer aquilo para o qual me preparei. A Bíblia vai dizer que Deus aparece com um projeto que estava oculto no coração do Senhor, para dizer para Ezequiel: Ezequiel, você pensava que ia ser sacerdote, mas a partir de hoje, eu, o Senhor, estou te levantando como um profeta. Emarai Jova, Alai Jan Dominicandaraia.
O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer a você que está me ouvindo, você que está me assistindo pela internet, que talvez os teus projetos, os teus propósitos, tudo que você planejou para a tua vida, possa estar indo de mal a pior, possa estar ruindo, você está na desesperança, no desespero, preocupado com tudo aquilo que você idealizou para si, para sua família, mas esta noite eu vim aqui como um profeta de Deus para dizer que o plano de Deus ainda não se revelou. Ele vai revelar na hora certa. Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Talvez você esteja aqui e o teu projeto esteja em terra, mas porque você decidiu andar na contramão, Deus está dizendo: eu tenho um projeto para você, eu tenho uma obra contigo, o meu milagre vai acontecer, já já eu vou abrir os céus e revelar o que estava oculto em mim, para glorificar o meu nome na tua vida. Se você crê assim, joga a mão lá em cima e explode esse lugar de glórias ao Senhor. Você está aqui e talvez você esteja pensando: mas do que valeu tanto esforço, se na hora que eu fui tentar aquele concurso não passei? É porque esse era o teu projeto. Mas o projeto de Deus ainda vai se revelar. Continua caminhando na contramão, continua indo. Não se desespere se deu errado agora. Você não pode sair da planta que Deus te deu. Ô meu irmão, Deus está falando com alguém hoje aqui. Eu sinto a presença